Então, essa parte de gerenciamento de usuários e grupos entra também uma parte muito importante sobre o momento que você cria um arquivo ou um diretório. Porque a permissão padrão que o usuário vai assumir, né, que o UID e o GID vai assumir na hora da criação do arquivo, ela é transmitida através dessa variável UMESC. Tá? Então, existem diversas formas de você setar esse valor para que todos os arquivos e os diretórios, quando forem criados, eles assumam uma permissão padrão. Joia? Então, para se definir o valor do MESC, existe um cálculo, tá? Ele é bastante simples. A gente tem duas formas, uma forma bem complicada, que é ali você tem que estar fazendo o cálculo binário. Tá? Na verdade, não é complicado, é simples, mas você tem que fazer conversão binária. A outra é essa dica que eu vou passar para vocês, que quando vocês baterem o olho na questão, vai resolver rápido e fácil. Tá joia? Então, vamos aqui ao nosso UMESC, né? Então, o MESC define as permissões padrão, tá? Na hora da criação de um arquivo ou diretório. Beleza? Aí a gente tem aqui, deixa eu acessar aqui minha caneta. Pronto. Então a gente tem aqui, né? Ele permite definir permissões padrão para arquivos e diretórios novos. Existem algumas formas da gente definir isso daí. Existe o comando, o MESC, que ele serve para você visualizar, tá, um valor, ou então setar um valor novo para aquela seção que você se encontra, aquele shell lá. Joia? A gente tem geralmente o valor do MESC como sendo 0,22. Aí a gente vai ver como é que calcula. E como esse valor 0,22, eu permito-me saber qual que vai ser a permissão dada para arquivos e novos diretórios. Tá? Então, existe uma regra para a gente converter aquele valor do MESC para as permissões efetivas, para arquivos e diretórios. Tá? Então, uma regra geral é você subtrair o valor do MESC por 7. Tá? Esse valor essa é a regra geral. Subtrai por 7. Tá? Quando é que vão existir exceções? Tá? As permissões do MESC, as permissões efetivas, elas são para arquivos e diretórios. Diretórios sempre vão ter a regra padrão, a regra geral, que é dividir o valor do MESC, subtrair o valor do MESC por 7. Essa aí é a regra geral, sempre para diretórios. Existe uma exceção quando a permissão é para arquivos. Quando é que isso vai acontecer? Se o valor do MESC for par, então você subtrai de 6. Se ele for ímpar, aí é a regra padrão, a regra geral, que é o valor 7. Certo? Então vamos lá. Ó. A exceção é para permissões de arquivos com o valor do MESC par, que aí nesse caso você vai subtrair por 6. Então vamos lá. Se o valor do MESC, olha aqui, ó, esse exemplo, ele for 0, 2, 3, então ó, a gente vai colocar lá, ó, a regra geral para diretórios é sempre por 7. Então eu subtraio 7 de 3, aí vai dar aqui 4. 7 de 2, aí eu vou ter 5. 7 de 0 aqui, subtraindo, eu vou ter 7, né? Então, vai ter aqui a permissão efetiva, no momento que eu criar um diretório, vai ter o valor 7, certo? Para o proprietário, né? Então, 7 é equivalente ao quê? Vamos lá. A gente tem aquela regra lá, né, que eu falei, X, W, R. Aí, 1, 2 e 4, certo? Se é 7, então é 1 mais 2 mais 4. Então, eu tenho permissão de execução, gravação e leitura. Ok? O próximo, 5, né? 5 equivale ao quê?
1 mais 4. Então, é X e R, execução e leitura. Então, eu teria execução e leitura, né? E o próximo seria o quê? 4, né? O valor de 4 é somente leitura, R. Então, na hora que eu fosse criar um diretório, sempre o MESC, eu utilizo essa regra com o valor padrão lá, o valor de referência 7, né? Então, subtrair aqui os valores do MESC por 7, vai me dar lá a permissão efetiva. Toda vez que eu criar um diretório, ele vai dar essa permissão aí, tá? Para esse valor de um MESC aqui. Tá? A gente calculou o valor da permissão efetiva para diretório. Agora a gente vai ter que calcular também para arquivos. Então, qual vai ser as minhas permissões efetivas se o valor do meu mask, tá, for esse 0,23 aqui? Qual vai ser? Então, eu tenho aqui, ó, qual que é a regra geral? Tá? Para arquivos, aí eu tenho lá uma quebra, uma exceção. Então, se eu tiver um número ímpar, o meu valor de referência vai ser 7, para subtrair. Se o valor for par, certo? O meu valor de referência vai ser 6. Só isso, pessoal. Então, eu tenho aqui, ó, 7 menos 3, aí eu vou ter 4. 6 e 2 aqui, eu vou ter 4. 6 e 0, eu vou ter 6 aqui. Tá? Por que aqui 6 e 6? Porque aqui embaixo eu tenho, ó, o valor do mask par, né? Aqui é 7, porque eu tenho aqui um valor ímpar. Tá? Então, somente para arquivos, eu tenho uma quebra de exceção. Porque o padrão é você diminuir, subtrair o valor do mask de 7, né? 7, 7 e 7. Tá? Para diretórios. Agora, para arquivos, também é 7, 7, 7. Mas se o valor for par, aí você subtrai de 6. Joia? E aí me deu essas permissões aqui. Ó. Sempre que eu criar um arquivo, que o valor do meu mask for 0,23, a permissão que vai ser dada para aquele arquivo vai ser essa daqui, ó, 6, 4 e 4. Isso aqui representa o quê? Vamos lá aqui, ó, na nossa regrinha que a gente criou aquele quadro lá, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 6, né? É o 2 e o 4. Aí eu vou ter aqui write e read, tá? Para o proprietário. Aí depois eu tenho para o grupo do proprietário, 4, né? 4 é read só, certo? E os outros vão ser também 4, que representa o read, né? Então, a permissão efetiva vai ser essa daí. Vamos lá fazer uma reprodução para ficar mais claro para a gente. Tá? Deixa eu ver se a nossa VM está ligada aqui. Servidor. Beleza. Servidor da aula. Joia. Vamos lá. Root. E aí vamos logar na nossa sessão lá. Beleza. Então, para a gente consultar o valor do nosso mask, o que é que eu vou ter que fazer? Tenho o comando mask, né? Então, ele vai me dizer lá, ó, porque por padrão, a nossa permissão nos sistemas Linux é essa 022. Tá? Essa 022, que permissão seria 022? Vamos ver aqui, ó. Para diretórios, tá? Vou colocar aqui, ó, diretórios, tá? Qual seria? 022. Isso aqui, para diretórios, então tem que ser subtraído por 7, né? 777, tá? Vou subtrair aqui, ó. Então seria 5, 5 e 7. Essa é minha permissão aqui efetiva para diretório, tá? Usando aquele 022, né? E arquivo, aí eu tenho lá 022. Então, como é par, então eu vou subtrair de 6, né? 6
e 6 aqui. Joia? Vamos subtrair aqui. Então, seria o seguinte. 4, 4 e 6. Essas seriam minhas permissões efetivas. Então, aqui seria permissão total para o proprietário, né, no diretório. Permissão total. 5, que seria 1 mais 4. Então, seria X e R, né? Aqui para os outros, aliás, para o grupo dos proprietários no diretório. Aqui, 5 também, aí seria 1 mais 4, né? Execução e leitura. Isso para diretório. Agora aqui, para arquivo, a minha permissão efetiva seria essa daqui, ó. Então, seria meia, tá? Para o proprietário. Meia é o quê? Gravação e leitura. Gravação e leitura, certo? 4 seria o quê? Leitura e leitura. Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai lá verificar, tá certo? Então, deixa eu ver aqui que eu vou criar aqui um diretório mkdir teste, tá certo? Aí existe um arquivo aqui, rm teste não permitido. Tá, porque esse diretório aqui deve estar com propriedade ali para não ser removido. ls-attr teste. Vamos verificar aqui, ó. Ele está como imutável, né? Esse arquivo. Tá certo? Vou entrar aqui, tem uma pasta chamada UMESC. Aliás, já que a gente aprendeu na aula passada, vamos aqui reproduzir, e aí a gente vai tirar esse atributo de "-i", né? Então, eu tenho aqui, ó, que ele está como imutável, esse arquivo chamado teste, e aí, com o ls-attr, eu listo aqui os meus atributos. Então, ele está aqui, ó, setado para ser imutável. Então, eu vou aqui, ó, chattr menos "-i", né? O mais atribui, o menos tira, né? Então, ó, foi removido lá. Então, agora eu vou poder chegar e remover esse arquivo teste. Removendo o arquivo teste, eu vou poder criar o diretório teste, porque eu não posso ter o arquivo e um diretório com o mesmo nome. A gente já viu que um arquivo, o diretório é um arquivo. Nada mais é do que um arquivo com uma propriedade diferenciada lá para distinguir ele de um arquivo de um diretório, né? Mas um diretório é um arquivo. Eu não posso ter os dois com o mesmo nome. Os dois arquivos com o mesmo nome. Então, eu vou aqui criei o diretório teste e vou entrar dentro dele, tá? Então, ó, não tem nada dentro dele. Vou criar aqui, ó, um arquivo chamado lista. Joia? Criei ele. Então, vou criar aqui um diretório mkdir lista dir. Então, eu tenho um arquivo e tenho um diretório. Vamos ver as permissões desses caras. Lembrando que o mask é o padrão que está na máquina, o 022. Então, a gente vai chegar aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o tri -p, aí ele vai mostrar para a gente lá, ó. Então, ele está mostrando aqui, ó, que esse lista dir é um diretório, tá? Por isso está aqui essa propriedade primeiro aqui, 1D. E eu tenho a permissão dele, olha, na nossa simulação lá, para o 022, o diretório aqui, ó, eu vou ter 755. Esse 755 vai ser 7, né? Vai ser leitura, gravação e execução. 5 vai ser aqui, ó, o 1 e o 4, tá? Aí vai ser lá X e R, e também depois repetindo X e R, né? Beleza? Então vamos lá, ó. Então tenho aqui, ó, para o proprietário, o diretório todo, né? E aí vou ter lá, aliás, aqui, ó,
tudo, né? Para o grupo do proprietário, eu vou ter leitura e execução, certo? 5, né? Leitura e execução. E depois, para os outros, leitura e execução também. Joia? Isso para diretório. Para arquivo, aí o nosso mask, sendo esse 022 aqui, aí eu vou ter 644, que vai ser gravação e leitura, leitura e leitura. Então, ó, gravação e leitura. Esse primeiro traço aqui na frente representa que é um arquivo regular, né? Então, eu tenho aqui, ó, gravação e leitura, depois leitura e depois só leitura. Esse é o nosso arquivo utilizando o mask 022, tá? E aí, a gente simulou, tá? Esse mask aqui sendo o nosso mask 023. E aí a gente chegou nesse valor aqui, ó, para diretório. E depois, o mesmo 023, essa permissão aqui, ó, para arquivo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos setar o mask como 023. Então, vamos lá, ó. O mask sem parâmetro, ele só me mostra qual que é o valor. E o mask com o valor, ele seta para mim. Joia? Então, se eu digitar lá, ele está lá, ó, 023. Na hora que eu criar um novo arquivo, vamos colocar aqui, ó, dir2, tá certo? E o nosso lista 2, vamos colocar aqui, ó, lista 2, e executar lá o tri menos P. Então, vai estar lá, ó, o lista 2, tá certo? Vamos ver lá qual que vai ser a permissão dele. Então, para arquivo, joia, o arquivo lista 2, eu vou ter leitura e gravação, leitura e leitura. Na verdade, para arquivo, certo? Reproduziu aqui, certo? A mesma coisa que o 022. Ok? Reproduziu a mesma coisa. Então, tá aqui, ó. Mas para diretório, vamos lá, ó. Vamos ver lá. Aí ficou, certo? Permissão total para o proprietário. Depois, para o grupo do proprietário, leitura e execução. E depois, somente leitura, né? Vamos ver lá como é que ficou? Então, o diretório 2 aqui, ó, ficou, certo? Vamos lá. Permissão total. Leitura e execução, certo? Então, ficou lá, ó, leitura e execução. E depois, para os outros, somente leitura. Somente leitura. Tá bom? A gente vai simular outros UMESCs aqui. E a gente vai reproduzir mais vezes ele, para ficar mais tranquilo para a gente. Então, só lembrando aqui que a regra padrão é você subtrair por 7. Tá? Só que existe uma exceção que quando você for calcular para arquivos, caso o valor do MESC seja par, aí você subtrai por 6, que é um valor par. Joia? É só isso daí, pessoal. Para diretórios, normal. Usa a regra lá, subtraindo por 7. Beleza? Vamos seguir aqui. Então, aonde eu defino o mask, né? Então, a gente tem essa opção que eu falei para vocês, com o próprio comando, o mask, só que ele gera para você no seu shell. Caso você saia do shell, ele vai voltar ao padrão dele, né? Então, eu tenho aqui, ó, tá 0,23, ó, 0,23. Então, vou sair aqui, ó, sair, tá certo? E aí, vou me logar novamente lá, numa outra sessão, certo? Então, ó, boot, 1, 2, 3. Se eu for ver lá o mask, ele voltou para 022. Olha aí, ó.
Porque ele não armazenou essa informação. É só em tempo de execução você modificando. Mas a gente tem uns arquivos que a gente pode fazer essa operação, né? Então, ó, eu posso definir o valor do mask nesse arquivo aqui, ó, no /etc logins def. Esse aqui para o Ubuntu, ele é o padrão, tá? Vamos ver lá, ó. Então, ó, nano /etc login def. Então, a gente vai verificar aqui, ó. Vamos descendo. Passou, né? Tá aqui, ó. Acabei passando. Tá? Tá comentado ele, tá? Então, ó, tá aqui o valor. Caso eu tire esse cara aqui, tá certo? Agora ele vai passar a ser o valor padrão, esse 044 aqui. Tá certo? Então vamos sair aqui e eu vou efetuar o nosso logoff aqui e entrar novamente lá. Vamos se logar. Certo? Vamos ver aqui, ó, o mask. Olha aí, ó, ficou o 044, porque a gente ativou essa funcionalidade no arquivo logins.def, que fica lá no /etc. Joia? Vou entrar lá. Qual vai ser a permissão efetiva desse cara, né? Qual será 044? Para arquivos, vamos ver aqui, ó. Então, eu vou calcular para diretório, tá? Diretório. Então, 044, tá certo? Para diretório, a regra é a padrão, né? 777. Então, vou subtrair de 777. Vai ficar 3, 3 e 7. Então, isso aqui, tá? Ficou assim, ó. X-Men, Wolverine, R, 1, 2 e 4. Naquela nossa tabelinha lá, que eu ensinei para vocês. Então, vamos lá. 7 vai ser tudo, né? Permissão de execução, gravação e leitura, tá? 3 vai ser o quê? O 2 e o 1, né? Aí vai ficar aqui, ó, execução e gravação. Depois a mesma coisa, né? Execução e gravação. Tá joia? Isso para diretórios. Para arquivos, o que é que vai ser? Eu tenho 044, né? Aí vai ser, como é par 4, eu vou subtrair de 6. Também de 6, 0 de 6, certo? Se eu tivesse algum número ímpar aqui, aí eu utilizaria a regra padrão, que é o 7, né? Para subtrair. Então, seria aqui, ó, 2, 2, 6. Então, isso aqui seria, vamos lá, 6 seria o quê? Gravação e leitura, certo? Então, vai lá, leitura e gravação, certo? Para o proprietário. Depois eu teria 2. 2 é o quê? Só gravação, certo? Para os grupos que esse usuário que criou o arquivo pertence, né? Depois 2 de novo, que é gravação. Joia? Vamos ver a gente criar esse arquivo aí com essa permissão 044? Então tá lá, ó, nosso UMESC 044. Então vou entrar lá, ó, cd teste, vamos entrar lá no nosso diretório, que temos arquivos, e aí eu vou criar um arquivo aqui, ó. Eu vou criar aqui, ó, o mask 044, certo? E vou criar um diretório, o mask 044. Tá dizendo que já existe, né? Esse arquivo. Aí, beleza? Botei ali no final dir. Então, ó, tri, ou então ls menos ilh, né? Vai me dar também o mesmo efeito. E aí eu vou ter aqui, ó, eu criei o arquivo, né? Então, a permissão do arquivo que a gente calculou lá com 044
seria, olha aqui embaixo, ó, leitura e gravação para o proprietário. Então, ó, leitura e gravação, certo? Para o grupo dele, então, somente gravação. E para os outros, somente gravação. Essa aqui é a permissão efetiva usando o MESC 044 para arquivos. E a gente viu calculando com para diretórios, que aí a regra é a padrão 777, né? Independente se o número do MESC tem par ou não. E aí a gente vai lá, ó, a permissão que a gente viu, que vai ficar para todos, né? É tudo para o proprietário. Somente gravação e execução para os demais, né? Para o grupo e outros. Então, vamos lá, ó. Então, ó, tem o tudão aqui, ó, de permissão para o proprietário. Gravação, gravação e execução, como a gente viu lá, ó. E também gravação e execução, tá? Beleza, pessoal? Tá tranquilíssimo, né? Agora, com essa dica aí, não errar nenhuma questão do MASC. Nenhuma. Então, vamos lá. A gente viu que a gente pode definir o valor do MASC aqui nesse arquivo logins.def. No Ubuntu, é o padrão. Se você abrir o seu Ubuntu lá, o que é que você vai ter lá dentro desse arquivo? Tá? É esse cara aqui, ó, não comentado. Tá? Foi eu que comentei aquela linha lá, para que a gente, no início da aula, reproduzisse através do comando da variável direto, né, que ela seta no nosso ambiente. Mas o padrão é isso aqui, ó, 022. É o que vem nele. Tá? Então, eu vou comentar aqui de novo. E aí a gente vai setar em outro lugar. Tá? Então, quais são os outros lugares? A gente viu que tem o profile, né? O profile, ele vai, toda vez que qualquer usuário se logar na máquina, ele vai pegar e vai executar os scripts, né, as rotinas que tiverem dentro desse cara, para qualquer usuário. A gente tem o BSRC, também tem a mesma funcionalidade, normalmente são setadas variáveis lá dentro dele, está dentro do /etc. O home, o nome do usuário e ponto .profile, né, que está oculto esse profile, tem a função de executar também um script, comandos e tal, só que somente o usuário específico que tem esse arquivo dentro do home dele, ele vai executar esse cara. Então você pode ter comandos ali específicos só para esse cara. E também tem o BSRC oculto dentro dele também. Dentro daquele perfil do usuário, fica lá no /home o nome do usuário. Joia? Então, pessoal, eu vou configurar só um desses arquivos para a gente ver aqui. Certo? Vou lá, ó, nano /home Peixoto, certo? Ponto profile, tá? Então vou lá no final dele e vou colocar lá aqui, ó. Então eu tenho que usar o comando, né? O mask. Aí eu vou colocar lá, ó. Vou colocar, deixa eu ver aqui, ó. O 022, tá? A gente já testou, já simulou o 022. Eu vou somente setar a configuração aqui, ó, dele, né? Então vamos colocar um outro valor aqui. Para vocês verem, né? 055. Certo? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho que logar com o Peixoto, né? Então o mask que está aqui na minha máquina, na minha seção, é o 44. Porque ele está trazendo daquele lá do padrão lá, do login def que a gente tinha definido, só que a gente comentou agora. Então, como a gente comentou e não tem nenhum outro arquivo que teria que dar a permissão, setar o mask, ele ia entrar com 022. Se na máquina não tiver nenhum lugar o mask setado, ele entra como 022. Tá? Mas agora a gente setou o profile do próprio usuário Peixoto, né? Fica dentro do profile dele. Então a gente setou lá 055. Então vamos logar com ele. Login. Então, ó, Peixoto. Estou me logando lá. Tá? Me loguei. Então, vou dar aqui, ó, o mask para consultar. Tá lá, ó, 055. Então, 055 representa o quê? Ele vai criar arquivos, ó. Vamos simular aqui de novo. Vou calcular aqui, ó. 0,055 para arquivos, né?
Então, eu vou calcular como? 7, olha que o valor é ímpar, né? Do Max, 7, 6, ok? Vou subtrair aqui, ó. Vai ficar 2, 2 e 6, né? Ficou essa permissão efetiva aqui. Para diretório, aí eu vou ter padrão lá, 777, tá? 055. Eu não preciso me preocupar com, é par, é ímpar, não. É a regra padrão, 777, né? De subtrai por 7. Então, eu vou ter aqui, ó, 2, 2 e 7. Para diretório, vai ser isso aqui, ó. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho esses arquivos aqui, vou criar um aqui, ó. mkdir teste 055, a permissão, né? Criei o diretório. Agora eu vou criar o arquivo. Tá? Vai ser aqui, ó. Joia? Vamos dar um ls ih e ver o que é que ele deu para a gente aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui, tá? O teste 055 e o teste 055 file. Qual foi a permissão que ele deu? Então, ó, para o nosso diretório, tá certo? Tá aqui, ó, D de diretório. Então, permissão total para o proprietário, leitura, gravação e execução. Então, ó, foi o que a gente testou aqui, ó. Verificou, né? 777 e 2 e 2, né? 2 para o grupo e 2 para o proprietário. 2 é o quê? O write, né? Aqui, ó, 2. Então, ficou lá. Ó, write e write, né? E aí, para o arquivo, ficou como? Gravação e leitura, né? Olha aqui, ó. 6, né? 6 é o quê? Então, eu tenho 2, tá? Aqui, 2 e tenho 4. Vai ser write e read, né? Então, ó, write e read, e depois write, write. Que aí ficou 2, 2 também aqui, ó. 2 e 2. Tá certo? A única diferença que deu para a gente aqui, na nossa regra, foi para o proprietário, né? Que um a gente calculou subtraindo de 6, porque a gente calculou o MESC, é um valor par lá, e no caso lá do diretório, a regra é padrão lá, sempre com 7. Tá? Então a gente simulou, pessoal, tá aí muito fácil, não tem como errar, joia? E aí a gente tem aqui, ó, vamos para uns exercícios para a gente fixar e ver como é tranquilo. Olha aí, ó, sistemas, no sistema operacional Linux, no Red Hat, o comando o mask é utilizado para definir as permissões padrão, utilizadas para os novos arquivos e diretórios criados. Considere o valor do mask como 022, é aquele padrão, sempre vai ter em todas as distribuições. Tá? O valor do arquivo criado nessas condições terá qual permissão? Então, ó, tranquilo. 022, ele está querendo para considerar arquivo, né? Os arquivos criados. Então, a regra para arquivos vai ser o quê? Então, se eu tenho o valor par, eu vou subtrair de 6. Se eu tenho o valor ímpar, é a regra padrão, é o 7 lá. Então, eu vou ter aqui, ó, 6, 6 e 6, vou subtrair. Vai ficar 4, 4 e 6. Joia? Então, isso aqui vai representar o quê? Olha, X-Men, Wolverine, R. 1, 2 e 4. Joia? Então, aqui, ó, vai ficar o quê? 6, né? Então, vai ficar write e read. Então, write, read, certo? Depois, eu vou ter 2, né? Vai ser só, desculpa, write, 2, write. E depois também 2, aliás, 4, né? Eu estou aqui, ó, né, pessoal? O resultado está aqui. Então, 4, o resultado aqui. Então, 6, né? Aí 4 e 4. Vai ser read e read. Certo? Vai ser isso aqui. Proprietário, o grupo e depois os outros. Então, vamos lá procurar uma resposta? Essa A aqui, né? Alternativa A. Joia? Vamos passar aqui.
MEC 2009. O comando mask é uma máscara padrão de permissão de arquivos, certo? Do file system. Se o mask de um sistema vale 0,12, o valor dos novos arquivos vão ser o quê? Arquivos, né? Então, vamos lá. 0,12. Então, a regra para arquivos, então, eu vou subtrair aqui, opa, olha um valor ímpar aqui. Então, subtraio de 7 e 0, vou subtrair de 6, né? Então, vai ser o quê? Olha aí. 4, 6 e 6. Isso aqui, X-Men, Wolverine White, 1, 2 e 4. Vai ser o quê? 6, certo? WR, joia? Depois 6 de novo, WR. E para os outros, vai ser 4, né? Vai ser só o id. Tá? Então, tenho aqui, ó. Então, vamos ver lá. Ele está dando o valor aqui em numericamente, né? Perdi foi tempo aqui, mas pelo menos a gente viu o que ele está querendo. Então, vamos lá. Nenhum desses valores aí bate, né? Porque essa prova aqui provavelmente deve ter anulado essa questão, tá? Não tem aqui nenhuma possível resposta. O que é que o cara fez? O cara avaliador da banca. Ele deve ter avaliado, calculando tudo por 7, sem levar em consideração essas regras, né? Então, ó, se eu vou simular aqui, ó, com 7, 7, 7, como se fosse um diretório, né? Aí a regra padrão é 7, aí eu teria 0, 12. Aí seria 5, 6 e 7. Seria isso aqui, ó. Vamos ver, ó. 5, 6 e 7. Não, 7, 6 e 5. Então, a resposta seria B, tá? Mas essa questão não está correta, tá? A regra, pessoal, é essa daqui que eu mostrei para vocês, tá? Não caiam nisso daqui. Se forem avaliar, tá? Essa questão aqui não traz nenhuma resposta padrão correta, tá bom? Não traz. Então, foi bom a gente ver isso daqui, essa questão aqui, muito provavelmente, deve ter sido anulada, tá? Deve ter sido anulada. Vamos lá. Essa questão aí do hospital universitário, não me esqueci de onde é que é a referência dele aqui. Aí tem, ó, um gerente de TI pediu ao administrador do sistema Linux que alterasse as permissões padrão para o novo arquivo e diretórios que forem criados, tá? O comando que permite o administrador atender essas solicitações, qual que é? Pessoal, tá tranquilo, ó, o MASC. Joia? Ali, ó, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Quais são as permissões default atribuídas a um novo diretório? Diretório. Se o mask está configurada para 44, né? 044. Então, a gente tem aqui, ó. Então, ó, 044. Joia? Então, ele está dizendo que é para diretório. Então, a regra é a regra geral. 777. Então, vai ficar 3, 3, 7. Então, ó, X-Men, Wolverine, White, 1, 2 e 4. 7, então, padrão, né? X, W, R, ok? 3 seria o quê? O 1 e o 2, né? Então, eu tenho X, W, ok? E depois eu tenho 3 também, X, W. Então, tem execução e gravação. Então, tá aqui, ó. Certo? Então, proprietário tem tudo, então é diretório, né? Então começa com D. Então, vamos ver aqui, ó. A resposta padrão é a letra A, né? A letra A. Se fosse permissão de arquivo, aí tem a regra de exceção lá, certo? Com valores pares. Se fosse pra gente, se ele tivesse pedido a permissão de um arquivo, pessoal, sem erro nenhum, vocês pegam aqui, ó, se fosse para arquivo, aí seria 044, tá? Aí seria 6, 6, 6. Não tem aqui nenhum valor ímpar para a gente botar como sendo o fator de referência para subtrair o valor 7, né? Se tivesse um valor ímpar. Então, aí seria 2, 2 e 6. Essa seria a permissão aqui, ó. Aí seria o quê? 6
que é o 6 aqui? Na nossa regra lá, né? Aqui, ó, na nossa tabelinha. Aí seria 2 e 4, write e read. Então seria write, read, ok? Para o proprietário. 2 para o grupo, seria read, ok? E para os outros, 2 de novo, certo? Read. Seria essa permissão aqui para arquivos. Vamos ver lá. Outra questão. No sistema operacional Linux, o comando umask pode ser usado para manipular permissões padrão de arquivos criados, né? A esse respeito, assinale a alternativa correta. Aí tem lá, né? O valor do umask 033 significa acesso de leitura, escrita e execução para o proprietário e leitura para os demais. Vamos calcular aqui, ó. Então, eu tenho 033. Ele não falou se é para arquivos ou diretórios, né? Então, vamos calcular aqui, tá? Considerando que seja um diretório e depois arquivo também. Diretório. Permissão para diretório. Aí seria 777. Vou subtrair aqui. Aí seria 4, 4 e 7. Então, seria esse valor aqui, né? Então, vamos lá, ó. X, write, R, 1, 2 e 4. Aí seria 7 é o valor total, né? Permissão total, 4 é só read. Então, vamos ver a questão, a alternativa A, né? O valor mask 033 significa leitura e escrita e execução, ou seja, permissão total para o proprietário e apenas leitura para os demais. Então, seria permissão total e leitura para os demais, certo? Mas isso aqui, levando em consideração o diretório. Vamos ver arquivo? Arquivo. Então, seria, eu tenho 033. Então, para arquivo, aí seria 7, 7, 6, né? Porque eu tenho aqui um valor par. Vou subtrair. Aí seria aqui, ó, 4. Não é isso? 4. E aqui, 6. Então, para arquivo, a propriedade dele aqui, ó, para o proprietário, não seria esse 7 aqui, ó, a mesma do arquivo, né? Aliás, do diretório. Então, para arquivo, as permissões seriam 6 equivale ao quê? Vamos aqui, ó, 2 e 4. Gravação e leitura, certo? Então, a primeira alternativa lá, fala lá, ó, 033 significa leitura, escrita e gravação para o proprietário e apenas... Então, é errado. Por quê? Porque para diretório seria verdadeiro. Agora, para arquivos, essa alternativa seria equivocada, seria errada. Então, vamos à letra B. O arquivo, o valor do mask, é especificado como um valor hexadecimal de 3 dígitos, certo? Então, vamos lá, eu tenho 3 dígitos, certo? 1, 2 e 3. Só que esse valor não é um hexadecimal, ele é octal, pessoal, ele é octal. Eu tenho a definição lá dele, tá? Sendo de 0 a 7. Tá joia? Então, ele é octal. Isso aqui está errado. O valor padrão do mask, normalmente, é 22, 0,22. Beleza, ó. Aqui está certo. O que significa que qualquer usuário do mesmo grupo do proprietário do arquivo, certo? Pode ler e alterar esse arquivo. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho 022, arquivo, né? Então, 666, 4, 4 e 6. Então, ele está querendo dizer aqui, ó, o grupo do proprietário, né? Então, o grupo do proprietário é esse cara aqui, ó. Ele vai poder ler e alterar esse arquivo. O 4 é o quê? Somente leitura, né? O 4. Então, ele pode ler, porém, ele não vai poder alterar, né? Então, essa aqui está errada, não está certa. Então, o valor de umask igual a 777 significa acesso de leitura, escrita e execução para qualquer usuário do sistema. Então, se eu definir o valor do mask como
777, a gente for calcular lá, tá? Então, qual vai ser a regra que a gente vai usar? Para diretórios, a gente vai subtrair 777, o que vai reproduzir aqui para a gente, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Se o valor do mask vai ser, então temos 0, 0, 0, tá certo? Então, vai ser 0 permissão. Essa aqui está equivocada, não está certa. Tá? Não está certa. Então, ó, se o valor do mask for igual a 777, significa que o acesso à leitura, então, não está certa. Beleza? Não está certa. Então, a gente passou por alguma aí que pode estar correta. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essa daqui, pessoal, o valor do mask 777. Essa aqui, com certeza, não está correta, não. Essa aqui a gente vai excluir ela. Tá? Aí vamos lá para a letra C. O valor padrão do mask normalmente é 022. O que significa que qualquer usuário do mesmo grupo do proprietário pode ler e alterar esse arquivo. Certo? Então, 022, tá? Ele vai me produzir esse valor aqui, ó. O que significa que ele vai ter acesso de gravação e leitura para o próprio proprietário, tá? Mas para o grupo dele, valor 4, que é somente leitura. Então, é errado. Essa daqui, pessoal, por eliminação, a gente sabe que está errado, não, nem considera. Joia? O valor do comando umask é especificado como valor hexadecimal de 3 dígitos. Certo? Então, vamos lá. O valor do mask, tá certo? Ele é um valor octal, pessoal. Tá? A gente tem valor binário, tá certo? Que eu vou representar com 0 e 1. O valor octal, eu tenho de 0 a 7 para representar. Ok? Eu não teria aí o valor 8, 9, 10, não. O octal é de 0 a 7 como representação. E hexadecimal, a representação dela é de 0 a 15. Não tem para onde. Eu posso, o 12 tem uma representação hexadecimal, tá? De 0 a 15. Então, também não é. Pode esquecer aqui e riscar mesmo, sem dúvida. Tá joia? E vamos lá. Aí sobrou a letra A, né? Vamos avaliar de novo ela para ver se a gente não marcou bobeira. E também levar em consideração o seguinte, a gente tem que, às vezes, marcar a menos errada, né? Então, igual aquela situação daquela outra lá atrás, apesar de não ter nenhuma opção correta ali, tá? A gente tenta avaliar o que o cara pensou, né? O que o avaliador pensou. Aí marca aquela lá. Porque vai que a banca não anula, né? Sei lá, mas ali está latente o erro. Não tinha nenhuma alternativa, aquela que a gente calculou lá atrás. Então, vamos lá, 033. Então, a gente tem aqui, ó, o mask 033 significa que o acesso de leitura, escrita e gravação para o proprietário, tá certo? E apenas leitura, tá? Para os demais. Então, quando a gente fez esse cálculo aqui, a gente chegou, levando em consideração o diretório, né? Olha aqui, ó, diretório, D, né? Diretório, 744. Subtraindo aqui, ó, 777 por 0,33. Então, o proprietário tem acesso a tudo e o grupo dele, 4, né, que representa o read, e os outros, o read também. Tá certo? Então, proprietário, leitura, escrita e gravação, e os demais, apenas leitura, levando em consideração que é diretório. Já arquivo, tá certo? A gente teria lá, porque a gente tem que calcular, pessoal, levando em consideração diretórios e arquivos, certo? Arquivos, aí eu teria 7, 7, 6, porque eu tenho aqui um valor par, tá certo? Então, eu me reproduziria isso aqui, ó, 4, 4 e 6 para o proprietário. 6, ele me daria lá, ó, gravação e leitura,
Então seria write e read. Não é verdadeiro para arquivos. Vamos comprovar isso daí? Como essa questão está errada, mas a gente marcaria a alternativa A. E aí faria lá a nossa solicitação de anulação, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou aqui RM. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. MK, aliás, eu vou setar o mask, né? Tá 055, vou setar 033. O mask 033. Opa. 033, tá? Setei o mask 033. E aí vamos criar um arquivo com esse cara, mkdir. Vamos criar um diretório, né? Dir 033, joia? E vou criar um arquivo também. .033 file. Então vamos lá. -p. Então eu vou ter aqui, ó, com 033 eu tenho o diretório e tenho o arquivo. Então, para diretório, ficou aquela regra lá que a gente viu lá, que é o que a questão está considerando, né? O proprietário, ó. Cadê aqui? Eu vou marcar, selecionar só. Ó, o proprietário, tudo, né? Então, eu tenho aqui o proprietário, leitura, escrita e execução para o proprietário e apenas leitura para os demais. Ó, para o grupo dele, leitura, tá certo? Eu não tenho gravação nem execução. E para os outros, leitura apenas também. Então, é verdadeiro para diretório. Agora, como é que ele criou o arquivo? Olha lá, ó. Ele criou o arquivo levando em consideração, ó, certo? O primeiro caractere está um traço lá porque é um arquivo regular. Então, eu não tenho acesso total, leitura, gravação e execução para os arquivos. Tá? É que a regra que a gente fez aqui, ó, né? Então, eu vou ter lá isso aqui, ó, gravação e leitura. Tá certo? Ó, gravação e leitura. E depois, somente leitura e somente leitura. Tá certo? Então, essa alternativa aqui, ele se esqueceu de colocar lá que ele está considerando somente diretório, não arquivo também. Ele deixou de colocar essa informação aqui. Por isso, essa questão é passível de anulação. Certo? Então, vamos aqui, ó. A gente marcou essa questão, tá? Porque a banca pode estar considerando ela, mas ela deve ter sido anulada, tá? Se o pessoal se tocou ali no concurso. E aí, vamos voltar lá naquela questão que a gente viu que não tinha alternativa, a banca teria considerado esse cara aqui, mas levando em consideração o cálculo somente para diretório, né? Cadê aqui? Vamos lá calcular, que ele coloca lá, ó, ele está dizendo aqui de novos arquivos, né? Para novos arquivos, ele vai criar, levando em consideração 012. Então, vamos colocar aqui, ó, o mask 012, tá? E aí ficou lá, né? O mask 012. Agora vamos criar um arquivo com esse mask 012. Out o mask 012, tá? Criei. Agora eu vou criar um diretório. Aliás, o mask 012. E aí vou criar um diretório, o mask 012 aqui, ó. mkdir, não pode mesmo nome, né? Vou colocar aqui no final dir, tá? E vamos ver lá. Então, vamos ver. O 012 aqui, ó, tá? Como é que ficou a permissão dele? Então, ficou aqui, ó. Para arquivo, ele está levando em consideração, né? Para novos arquivos. Ficou o quê? Read, write, tá? E não tem execução. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Aqui é a nossa tabelinha que a gente tinha construído, né? Vamos ver aqui, ó. Um, 2 e 4. Tá certo? Então, tá aqui a nossa tabelinha. Ele está dizendo lá o seguinte, RW. Então, ficou aqui e aqui, né? 6. Ok? 6.
Os outros não, o grupo do proprietário ficou também mesma coisa, né? 6, tá? E os outros, só R. Ficou aqui, ó, 4. Isso aqui para arquivo, tá? Para arquivo. Para diretório, aí ficou lá, ó, permissão total, né? 7. E aí vai ser X, write e read. Aí depois eu tenho read e write, certo? Read e write, ficou 6, né? E depois eu tenho lá, ó, read e execute, né? Então eu tenho read e execute. Eu tenho 4 e 1, 5. Então, para diretórios, a gente comprovou aqui, ó, que ficou esse valor aqui. Para arquivos, esse outro aqui. Então, a questão aqui, ó, ele está considerando essa alternativa, só que ele está dizendo aqui, ó, se o mask for 0,12, o valor de novos arquivos será o quê? Na verdade, seria esse cara aqui, ó. Tá? E aí, quando a gente calculou, ele não apresentou esse cara, não apresentou. Então, a gente tem aquela regra, né? Então, se eu tenho lá 0,12, pessoal, mamão com açúcar, tranquilo. Como é para arquivos, aí eu vou considerar aqui, ó, é um valor par, eu vou subtrair de 6. Aqui é um valor ímpar, vou subtrair de 7. O valor 0 é par, vou subtrair de 6. Aí ficou aqui, ó, 4, 6, certo? E 6. Ok? Ficou essa permissão aqui, ó, para arquivo. E para diretório, regra padrão, né? Então, 0,12, 7, 7, 7. Sem levar em consideração se é par ou ímpar ou não. Aí vai ficar 5, 6 e 7. Então, essa aqui seria a permissão para diretórios. E aqui, arquivo. Então, a banca ela errou. Ela teria que ter colocado aqui, tá, que ela estaria considerando diretórios. Beleza? Pessoal, tranquilo, né? Tá? E aí, pessoal, terminou a nossa aula. Tá? Eu queria só reproduzir para vocês esse UMask, que é fácil, tá? Com essa regrinha aí que eu ensinei para vocês. Não vão perder questão agora mais desse UMask, tá, pessoal? Fiquem com Deus, vou colocar uns exercícios para vocês fixarem essa questão do UMask, porque eu estou prevendo, vai cair essa questão. Vai cair. Papirem ela, tá? Papirem ela. Fiquem com Deus e boa semana para todos.